Uma vida saudável. Quantas vezes você já se fez essa pergunta? Acredite, é preciso muito mais do que uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define a saúde como o bem-estar mental, físico e social. É preciso dar o primeiro passo e sempre encontrar também um espaço em sua rotina, por mais que seja estressante. Os benefícios valem a pena. Uma alimentação saudável, por exemplo, ajuda a melhorar o sistema imunológico, a qualidade do sono, no humor, na perda de peso e até na capacidade de concentração. O papel do nutrólogo é fundamental, pois está apto para avaliar o estado nutricional, receitar vitaminas ou suplementos, elaborar um plano alimentar que atenda às necessidades individuais. E as dúvidas são muitas, vamos lá. Tomar leite faz bem? Açúcar ou adoçante? Boa pergunta. Quais os piores alimentos do mundo? E os melhores? Carne vermelha, podemos consumir? E as frutas? A vitamina D é indispensável e basta tomar sol? O Melhor da Tarde vai esclarecer tudo e ainda dar aquele ânimo que está faltando para você dar o primeiro passo. Gente, primeiro passo, principalmente a boa vontade. Sim. É o querer mudar, porque não adianta você esperar que o mundo mude e você não, né? Isso para absolutamente tudo. Doutor Cláudio Muti, muito boa tarde, tudo bom? Oi, Kátia, tudo bem? Como é que tá? Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Graças a Deus, muito bem. E você tá bem? Bem, ótimo, perfeito, obrigado. Que bom. E olha, vou te falar, temos tantas perguntas que se prepare, viu? E você de casa vai mandando suas perguntas já, seja pro nosso canal do YouTube, do Melhor da Tarde, ou pro Twitter também. Vamos começar já aqui, o Rafa, que a gente tem, vou mostrar pro doutor já, Cláudio, mitos e verdades, porque aí você encaixa vai mandando suas perguntas, né? Isso é ótimo, hein? Mitos e verdades é bom, hein? Eu acho fantástico, aí a gente já consegue, de uma forma fácil, entender, né? Com Vamos ver certeza. o primeiro deles? Vamos ver o primeiro aqui, na nossa tela. Mito ou verdade, o leite faz bem para a saúde? E aí, doutor Cláudio, há controvérsias ou não? Olha, eu vou falar pra você uma coisa, faz bem pra saúde do bezerro. O leite materno é maravilhoso, é o melhor alimento que existe, é o leite materno. Mas o leite materno, ou da vaca, ou de qualquer outro animal, é a secreção do animal. No caso do leite da vaca, é uma secreção boa para o bezerro crescer. O bezerro cresce muito depressa. Sim. Então, é o que necessita o bezerro, não o que necessita o ser humano, entendeu? Mas... Então, Pode falar. eu não gosto muito do leite. Eu não acho o leite perfeito. Eu não acho, não. O leite não é tão perfeito assim, não. Mas por isso que a gente vê tanta gente hoje em dia dizendo que tem alergia à lactose, quer dizer, o estômago da gente não está pronto para receber o leite, mesmo por tantos anos, e você até sua fase, a terceira idade, você vai irritando essa mucosa do estômago, doutor? Então, é mais ou menos assim, não é a lactose. A caseína do leite é o pior, que é a proteína do leite. Essa a gente estraga mais no nosso corpo, entendeu? Então, o leite realmente é inflamatório para nós. Para todos nós, ele é inflamatório. Como eu falei, é a secreção da vaca para o filho da vaca, que é o bezerro, né? Não é para a secreção da vaca para o ser humano. Então, tomar muito leite, o menos possível que puder tomar de leite. Até uns 8 anos de idade, ainda há 7, 8 anos, ainda a criança tem enzimas para poder quebrar o leite, entendeu? Ela consegue quebrar o leite para absorver mais. Passou de uma certa idade, não tem mais não. Bom, mas... Então, não é legal não. É melhor se você quiser alguma coisa de leite, é melhor os derivados. Os derivados são ruins, mas não tão ruins quanto o leite. Tá. Então, leite é ruim. Até, olha, é mito ou verdade? É mito que o leite faz bem para a saúde. Lembrar que mesmo o bezerro, gente, não mama a vida inteira, né? Não, para quando cresce. Então, Mesmo assim. Então, quer dizer, se o problema não é a lactose, a pessoa consumir leite sem lactose vai continuar inflamando o corpo. Se consumir em do excesso, mesmo né? jeito. Do mesmo jeito. O problema é a caseína, que é a proteína do leite. Essa que é ruim. É mais ruim que a lactose. Olha, consegue ser pior ainda. Vamos ver mais um mito ou verdade?
Ah, esse eu quero saber. Ó, mito ou verdade? Adoçante é melhor que açúcar? Mito ou verdade? Mito. Né? É pior. Os dois são ruins. Os dois são ruins, mas o adoçante é péssimo. Porque é assim, Kátia, cada vez que a gente consome açúcar ou adoçante, a gente aumenta a insulina do nosso corpo. E insulina é o hormônio mais inflamatório que nós temos. E todas as doenças, sem exceção, infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson, etc., são por inflamação. Então, o adoçante tem uma coisa. Quando eu consumo adoçante, ele não tem caloria. Não tem caloria. Mas o pior que a caloria, que o açúcar seria pouco em relação ao adoçante também, é quando você põe o adoçante na sua boca, o seu pâncreas fala assim, opa, tá vindo doce. Só que e aí ele produz insulina, que te inflama do mesmo jeito. Então, os dois são ruins. O adoçante é pior. E se for um adoçante vindo como derivado da cana-de-açúcar? Por exemplo, o eritritol. Faz tão mal quanto a sucralose? Então, faz. Não, mas faz menos mal. Mas faz mal do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E hoje sabe-se alguns trabalhos mostrando que até o stevia, alguns trabalhos mostram que aumenta a chance de endometriose, de câncer de mama e câncer de útero. Então, não é bom. É um dos melhores, mas ainda está saindo coisa dizendo que não é tão bom, não. Olha... Então, eu sempre falo, é melhor não consumir nenhum dos dois. Se for consumir, consome. O açúcar não seria o melhor, seria o mascavo. Mas o mascavo é muito úmido. Como ele é muito úmido, junta muito fungo nele. Então, o melhor seria o demerara. Vai diminuindo, o corpo acostuma. Isso é uma verdade. Bom, tem gente que pega suco de laranja e enche de açúcar. Não é? O suco já é ruim. Ele vai falar do suco, vocês vão ver, vocês vão ficar de queixo caído, porque o dia que o doutor Cláudio me falou do suco, eu fiquei frustrada. Olha, então, mito ou verdade, naquela história, se o açúcar, vocês viraram, a gente nem falou nada ainda, se o açúcar, deixa eu ver, açúcar ou adoçante, qual escolher? Nenhum dos dois. Exatamente. Isso. Nenhum dos dois. Se o adoçante é melhor que o açúcar, não é mito. Vamos ver mais um? O ovo é o vilão do colesterol alto. Doutor Cláudio, isso é mito ou é verdade? É mito. Colesterol, a gente produz um monte de colesterol. Se você dosa o seu colesterol, 80%, em torno de 80%, 70%, quem produz é seu próprio corpo. E vindo dos carboidratos, não é do ovo, não. É lógico, tudo que a gente consome em exagero é ruim. Qualquer coisa, até a água consumir, tomar em exagero é ruim. Então, essa história que o ovo é a vilão pro colesterol, nada. A geminha é ruim, não. A geminha não é ruim, não. O ruim são outras coisas. Quando aumenta o seu colesterol, significa que seus hormônios não estão bem, não estão funcionando direito. Então, o corpo faz mais colesterol, porque do colesterol a gente faz todos os nossos hormônios, inclusive a vitamina D. Então, o colesterol não é o vilão da história e o ovo não é o vilão do colesterol. Então, aqui é um mito. Quer dizer, mito. Alguma pergunta, Rafa? Vou para uma pergunta aqui, chegou através do nosso hashtag no Twitter, Melhor da Tarde. O Juninho Raposo diz que desde pequeno a gente ouve que as verduras e os legumes fazem bem para a saúde. Mas também temos ciência de que os agrotóxicos muitas vezes são usados de maneira desordenada. O que fazer? Consumir ou não consumir? Como é que funciona isso? Boa pergunta, então, eu vou responder assim, fazendo uma comparação, Juninho. Eu moro em São Paulo. Em São Paulo o ar é poluído. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou respirar em São Paulo. Só vou respirar quando eu for para o interior ou para a praia. A mesma coisa, eu vou falar dos alimentos. Se você conseguir comprar alimentos orgânicos que são mais caros, compra. Se não, é melhor você consumir esses alimentos que usam agrotóxico do que você consumir alimentos industrializados. Então, eu sempre falo, mais feira, menos mercado. Isso é para a sua saúde. Então, é melhor você consumir o alimento que não seja orgânico, do que você não consumir. Vamos para mais um mito ou verdade? Agora esse, você em casa vai ficar de queixo caído, ó. Mito ou verdade? Suco de fruta pode ser ingerido em dieta para perder peso ou ser ingerido de uma forma geral, né, doutor Cláudio?
Mito! Suco é ruim, porque quando você consome a fruta na forma de suco, pensar que quando nós viemos ao mundo, eu acho que nem tinha um espremedor de fruta naquela época, nem liquidificador. Então, a gente tem que seguir a natureza. A gente tem que consumir a fruta junto com a casca, junto com tudo, com as fibras, né? Porque senão, o que acontece? Você consome um copo de suco de laranja natural, como todo mundo fala, você põe rapidamente toda essa frutose dentro do seu corpo. Isso é muito ruim. Essa frutose vai ser metabolizada no seu fígado na forma de triglicérides e gordura. Então, suco nunca é bom. Se for, eu tenho que tomar um suco, é melhor você tomar suco natural do que suco de caixinha. Mas eu gosto de mandar um suco pro meu filho para a escola. Põe na garrafinha dele água de coco, que é muito boa, mas suco de jeito nenhum. Mesmo porque, você falou do suco de laranja. Num copo de suco de laranja, quando a gente era criança, laranjada era uma laranja para quase 200 ml de água. Então, era bem diluído. Mas pega só laranja para fazer um copo de suco de laranja, dá 4 laranjas. Quanto que bate lá em cima, não é a glicemia? É verdade, é muita coisa, né? Muita coisa. Perguntas aí? Doutor, tem perguntas aqui. Primeiro, tá uma polêmica aqui. O doutor está causando polêmica. A turma quer que o senhor depois dê uma lista do que pode. Porque Vamos fazer a lista do que pode e o que não deve. Não deve, né, doutor? Não pode nada. Agora, eu queria voltar rapidinho ali no colesterol, porque a Regiane falou o seguinte, pra quem tem colesterol, se cozinhar alto, com... colesterol alto, que colesterol alto todo mundo tem. Quem tem colesterol alto, se fizer a alimentação, a comida ali com gordura de porco, tá indo bem ou tá indo mal? Melhor gordura de porco ou óleo de soja, doutor Cláudio? Óleo de soja, nunca, jamais. Cozinha com óleo de coco ou gordura de porco. Gordura de porco era bom, mas a gente não sabe a procedência desse porco também, que tira a gordura. A gordura de porco é boa, aquela do porco criado sem nada de hormônios. Então a gente não sabe. Pelo menos o óleo de coco, que é legal, óleo de coco a gente sabe, é do coco, só não vão pôr hormônio no coco. Então é melhor que usar em óleo de coco. E daí ela falou assim, fritar ou não fritar, eu acho que essa foi a pergunta, é melhor não fritar, cozinha o ovo, mas pode comer ovo sim, ovo é bom. Ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Entendeu? Beleza. Então, consome seu ovo, sem exagero. Se você tomar água em exagero, você vai perder um monte de minerais também. Então, é tudo sem exagero. Tudo no equilíbrio. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver mais um? Produtos integrais são melhores que os chamados normais. Mito ou verdade, doutor Cláudio? Não, se você for pensar integrais, com certeza, eles têm mais fibras, né? Isso ajuda o nosso intestino também, porque os produtos que são refinados, têm poucas fibras, são mais inflamatórios. Não esquecendo que se eu pegar uma farinha integral e uma farinha de trigo refinada, as duas têm glúten também, que são inflamatórios. Mas eu não quero causar uma coisa que nada pode, de jeito nenhum, que eu sei que vai ser horrível isso aí. Mas vamos pensar, como eu sempre falo, é melhor ir na feira, comprar as suas coisas na feira do que no mercado. Descasque mais e desembrulhe menos, vai ter mais saúde. E outra coisa, existem alimentos, os embutidos, salsicha, linguiça, eles têm ação cancerígena tão grande quanto a fumaça que sai do escapamento de um carro. Então, do cigarro, do tabaco. Então, se gosta demais, consuma muito, muito pouco, ou muito de vez em quando, uma vez cada 15 dias. Quanto mais natural você expor, é melhor para a sua saúde. Então, vamos cuidar. É lógico, tudo eu posso, mas nem tudo me faz bem. Tudo eu posso, mas muita coisa eu não devo, principalmente todos os dias. Devo. E uma coisa que eu aprendi com o doutor Cláudio Muti, gente, é justamente isso. A gente pode tudo? Pode? Pode. Não todo dia. Nada você pode consumir. Chocolate faz mal? Eu não vou comer um monte de chocolate todo dia. Sim. Eu não vou comer um monte de feijão, por mais que o feijão possa fazer muito bem para a saúde. Comer muito feijão por dia é a gente ter o equilíbrio e aqueles alimentos que a gente sabe, que a gente gosta, que a gente não quer abrir mão, porque o médico não mandou abrir mão, porque se o médico mandou, você tem que abrir mão, não pode nem chiar. Então, se você quer comer, espaça o consumo e consuma mais frutas, verduras e legumes, que as pessoas têm preguiça hoje em dia, doutor Cláudio, de descascar legume, descascar fruta, lavar verdura.
Quer comprar tudo no pacotinho, né? Kátia, outra coisa que eu quero falar, feijão é muito bom, mas para vocês consumirem feijão, deixa de molho no mínimo um dia, até 2 dias de molho. Em geladeira. O feijão, quando ele fica de molho, ele entrega mais nutrientes pra gente, porque ele entende, o grãozinho de feijão entende que ele vai germinar, ele vai ser uma planta, então ele se abre para entregar nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos. Então, feijão, 1 dia ou 2 dias de molho. Pelo menos também diminui o ácido fítico, aquela coisa que dá estufada. Eu faço mal com feijão, você deixa de molho, vai trocando a água, você diminui o ácido fítico também. Então, feijão de molho. Olha, desde que eu comecei com o Dr. Cláudio lá no meu programa do Bom e do Melhor da Rádio Bandeirantes, ele disse isso, eu coloco sempre de molho. E não dá gases. E é engraçado que ele explicou uma coisa, lembra do alimento germinado, gente, que a gente sempre fala? Do quanto que é importante, porque ele está vivo, é um alimento de fato vivo. Quando a gente coloca, e o Dr. Cláudio explicou isso, quando a gente coloca o feijão de molho, o alimento está falando, nossa, que bom! Vem vindo água, então quer dizer que eu vou brotar. E se eu vou brotar, eu vou oferecer o meu melhor para quem vai me consumir, né? Exatamente, isso aí a natureza é sábia. Então. Não, ele se guarda para quando for germinar. É verdade. Então, é uma verdade se os produtos integrais são melhores, né? Verdade. Não, melhores. Vai lá, Rafa. Mais perguntas chegando através da nossa hashtag Melhor da Tarde no Twitter. A polêmica das batatas. Batata doce, batata inglesa. E aí? Ou a batata quando tá verde é tóxica ou não é tóxica. Exatamente. Tem gente que vai malhar, né, doutor Cláudio? Tipo o Rafa. É que o Rafa segue tudo, não segue só a história da batata. Consome batata doce, que diz que é melhor do que a batata dita inglesa. Isso é uma verdade ou não? É uma verdade, muito melhor. Tomar cuidado com a batata inglesa, Kátia, porque quando a batata inglesa aquecida acima de 120 graus, ela libera uma substância chamada acrilamida, que é uma substância cancerígena. Batata frita piorou ainda. Eu sei que todo mundo gosta de batata frita, mas é ruim, entendeu? É pegar assim, de vez em quando eu vou ficar atrás do carro com o meu nariz no escapamento. Você comeu uma batata frita. Mas é a realidade. Vou deixar... Meu filhinho gosta tanto de batata frita, fica aqui atrás do escapamento do carro do papai um pouquinho só. Vai ser igual, tão nocivo quanto. Mas e se a gente colocar a batata, aquela que quer tentar ver se tem uma saída? E se a gente fizer a batata naquelas panelas, tipo air fryer, que é o tipo de panela, isso não é marca, gente, que é aquela que você coloca a batata, praticamente sem gordura, e aí só aquele calor excessivo vai fritando ela. É menos ruim, male. Entendeu? Tá. É menos male. Mas o certo seria usar aquela slow cook. São aquelas panelas que você... Mas é muito difícil. Vai fazer uma batata, você fica 5, 6 horas para fazer. Mas você sabe... de vez em quando, entendeu, cara? De vez em quando. O nosso corpo é muito sábio. A gente se contamina, se inflama, e o nosso corpo tem essa inteligência de nos inflamar e descontaminar a gente. Mas aqui o corpo não dá conta quando é muita contaminação, quando é muita intoxicação, ele não dá conta. Então acaba sobrando essas intoxicações dentro de você, e o que acontece? Aí vão ser as doenças, né? Eu vou lhe falar uma coisa. A gente fala assim, essa panela de cozimento lento demora 5 horas para cozinhar uma carne 6 horas. Eu, domingo, fiz um ombro suíno, que é a paleta, e eu fiz na panela lenta, deu 4h30. Mas eu me programei para fazer bem antes. Então, acho que tudo na vida é uma questão de programar a sua situação e ver o quanto que, eu posso acordar um pouco mais cedo e colocar o alimento para ser feito de uma forma mais devagar. E aí, cada dia a gente vai tirando um pouco dessa inflamação que a gente coloca no corpo, já diminui bastante, né, doutor Cláudio? Com certeza, com certeza. Mas aí, esse slow cook é temperatura baixa. Sim, eu sei, não passa. 50, 60 graus. É a panela que eu tenho. Os americanos usam muito isso, né? Muito. Isso é muito bom porque preserva todos os nutrientes e o sabor do alimento também, além de não causar essa inflamação no alimento. Tem mais pergunta aí, a última? Mais perguntas, a última, aquela dúvida na manhã de todo brasileiro, né? Manteiga ou margarina? Essa daí, pessoal. O quê? Manteiga ou margarina? O que faz mal, ou margarina, doutor Cláudio? Bom, margarina, eu vou dizer de novo. Você comer margarina, é melhor você ficar
mais tempo atrás do escapamento do seu carro. Porque é um Fica com a veneno boca assim, né? terrível. Margarina, aquela coisa, controla e reduz o colesterol, ela controla e reduz o colesterol, te inflama, aumenta a chance de ter infarto, derrame, infarto, hipertensão, Alzheimer. Então, margarina nunca na vida margarina, em hipótese nenhuma. Muito bom. Então, a margarina é que todo mundo fala, se você pega uma margarina e deixa lá no lixo, continua quietinha, não vai um bicho lá. A margarina é muito ruim. Manteiga é até boa, tem ácido butírico, que é bom para o seu intestino, é bom para a sua flora intestinal, ajuda. Mas margarina não. Você falou uma coisa importante, mais uma, né, doutor Cláudio? Tudo aquilo que o bicho vai, o bicho é sábio. A gente pode comer, na grande maioria das vezes, né? Porque se o bicho não vai num veneno, a gente não pode ir. Às vezes o alimento que a gente consome é um veneno. Último para encerrar, mito ou verdade? Leite de soja gera disfunção sexual nos homens. Mito ou verdade, doutor Cláudio? Verdade, leite de soja é outra coisa ruim. Não se dá leite de soja, principalmente para os meninos. Você dá leite de soja para os meninos, o que acontece? Vai diminuir a velocidade dessa desenvolvimento dos meninos. Daí os meninos vão estar reclamando no futuro que vão estar com desenvolvimento peniano menor e as meninas começam a menacne, ou seja, começam a menstruar mais cedo. Então, eu sou totalmente contra o leite de soja. Soja não, infelizmente vou falar isso aí, mas vamos brigar comigo, mas soja não é bom, principalmente porque a soja no Brasil é transgênica também, entendeu? Transgênica, mudou a genética da soja, então foi contra a natureza. Você acha que isso é bom quando muda a genética de alguma coisa para você ingerir isso aí? Tá indo contra a natureza, né? Olha, gente... Pode falar. Kátia, deixa eu falar uma coisinha só. Fala, claro. Você quer se alimentar direito? Você quer nutrir sua família direito? Sim. Então você vai fazer em torno de 6 porçõezinhas só, que é uma porçãozinha da sua mão. Você põe 6 porçõezinhas de frutas, legumes e vegetais e coloca no seu dia a dia. 6 porçõezinhas, vai ser maravilhoso. Não precisa comer muito. Não, 6 porçõezinhas. Põe no prato do seu filho, divide ao longo do dia. Isso vai ajudar muito, tá? E tira ele da trás do escapamento do carro. Isso é importante. Mais uma vez, obrigada, doutor Cláudio. Quem quiser aproveitar e pegar mais informações sobre como a gente cuidar melhor da saúde, no Instagram, qual é o seu Instagram mesmo? Dr. Cláudio Muti. Kátia, deixa eu falar aqui. Eu tô com um canal no YouTube bem legal, com bastante informações também. Meu canal do YouTube é Dr. Cláudio Muti também. Vou começar a te seguir assim que eu acabar, sair aqui da Band. Hoje não tem gravação, depois quando eu sair já tô lá te seguindo. Um beijo pra você, viu? Fica bem. Tchau, beijo.